Era uma vez, nas vastas e ondulantes colinas onde o céu, em sua imensidão azul, se encontrava com a terra, em um abraço eterno de horizontes distantes, existia um caminho. Não era um caminho marcado em mapas antigos ou modernos, nem uma trilha, batida e visível, percorrida por muitos pés apressados ou curiosos. Era o caminho esquecido do sussurro do vento, uma vereda quase invisível, delicadamente coberta por grama macia e aveludada, salpicada por flores silvestres de cores discretas, que serpenteava com graciosidade através de campos abertos e pequenos bosques de árvores antigas. Este caminho era guiado não por marcos ou bússolas, mas apenas pela brisa suave e constante, que parecia carregar consigo segredos de tempos imemoriais, histórias murmuradas de eras passadas, de paz e de quietude. Este caminho singular não levava a um destino físico tangível, não a uma cidade movimentada, a uma aldeia remota ou a uma montanha imponente. Em vez disso, ele conduzia a um estado de ser, a uma quietude profunda da alma, que se revelava gradualmente passo a passo. A cada respiração consciente, o vento que o percorria não era um vendaval impetuoso, capaz de arrancar folhas e mover montanhas, mas um sopro gentil, um murmúrio constante e melódico que parecia sussurrar verdade sobre a paz interior, a resiliência da natureza e a beleza intrínseca da simplicidade. Aqueles que, por acaso fortuito ou por uma intuição sutil e inegável, encontravam e ousavam seguir o caminho esquecido, sentiam a agitação incessante do mundo exterior se dissipar, como névoa matinal sob o sol, deixando para trás apenas a calma profunda e a promessa de um sono sereno e reparador na orla dessas colinas, onde a paisagem se abria em uma tapeçaria verdejante, em uma casa moderna com grandes janelas que se abriam para a paisagem vasta e inspiradora. Vivia um arquiteto paisagista chamado Elias. Elias era um visionário, um mestre em sua arte, capaz de transformar espaços vazios e sem vida em jardins de beleza estonteante, parques que respiravam vida e harmonia e paisagens que contavam histórias. No entanto, sua mente estava constantemente sobrecarregada pelos detalhes minuciosos de seus projetos, pelas complexas expectativas dos clientes e pela busca incessante e exaustiva da perfeição em cada curva, cada planta, cada elemento. Suas noites eram um turbilhão ininterrupto de ideias, cálculos, preocupações com prazos e a incessante necessidade de otimizar cada segundo. O sono, para Elias, não era uma necessidade básica, mas um luxo inatingível que raramente podia desfrutar. Em sua plenitude, ele sentia o peso esmagador da criatividade e da responsabilidade que o mantinham em um estado de alerta constante, mesmo quando seu corpo clamava por descanso. Elias, em suas raras e breves pausas para o café ou para uma caminhada rápida, ouvia os murmúrios dos moradores mais antigos da região sobre o caminho esquecido. Eles falavam de uma trilha mística que trazia paz, um lugar onde a mente, por mais agitada que estivesse, finalmente se aquietava. Elias, um homem de lógica, design e funcionalidade, via essas histórias como meras superstições, contos folclóricos para os que não tinham a complexidade e as exigências do mundo moderno para gerir. A paz é construída com planejamento meticuloso e execução precisa, não com o sussurro etéreo do vento em um caminho invisível. Ele costumava pensar, com um sorriso cético. Contudo, a cada noite em claro, a inquietação de Elias se aprofundava, tornando-se uma dor lancinante, e o esgotamento físico e mental se acumulava. A crença inabalável em sua própria capacidade de controlar e organizar tudo começava a vacilar, e a realidade avassaladora de seu cansaço superava qualquer resquício de ceticismo. Uma noite,
Após um dia particularmente exigente, em que cada decisão parecia mais pesada e cada problema mais intrincado que o anterior, Elias sentiu-se completamente esgotado, à beira de um colapso. A fadiga era tamanha que ele mal conseguia articular um pensamento coerente, impulsionado por uma necessidade instintiva e primária de fuga, de se libertar daquele tormento mental. Ele calçou suas botas de caminhada e saiu de casa sem um destino pré-determinado, apenas seguindo uma intuição vaga e um desejo de se perder na escuridão. A brisa da noite, que geralmente passava despercebida em sua pressa cotidiana, parecia mais presente, mais convidativa, quase sussurrando seu nome. Ela o guiava suavemente para longe das luzes distantes da cidade, em direção às colinas escuras e misteriosas. Ele caminhou por um tempo que não conseguiu medir, sentindo a grama úmida e fria sob seus pés, o orvalho da noite beijando sua pele. O ar fresco e limpo da colina era um bálsamo para seus pulmões cansados. De repente, quase sem perceber, Elias percebeu que estava sobre uma trilha que não reconhecia. Era estreita, quase invisível, e o vento ali soprava de uma maneira diferente. Um sussurro contínuo e melódico, quase uma canção, ira ou cuminho. Esquecido do sussurro do vento, ele não havia procurado por ele, mas o caminho, em sua sabedoria silenciosa, o havia encontrado. Elias continuou a andar, permitindo que o vento o guiasse, não mais resistindo à sua influência. A cada passo, sentia a tensão em seus ombros diminuir, como se cordas invisíveis estivessem sendo afrouxadas. O murmúrio do vento parecia penetrar em sua mente, não como um som externo, mas como uma vibração interna, suavizando os contornos de seus pensamentos apressados, dissolvendo as listas de tarefas e as preocupações, com os prazos que o assombravam. Era como se o vento estivesse limpando sua mente, varrendo toda a agitação e o ruído, deixando para trás apenas um espaço vazio. Tranquilo e receptivo, ele chegou a um pequeno platô no alto de uma colina, um ponto de observação natural, onde o vento sussurrava mais claramente, parecendo contar histórias diretamente em seu ouvido. A vista era espetacular e de tirar o fôlego. As colinas se estendiam infinitamente, sob um céu estrelado, que parecia um manto de veludo cravejado de diamantes, e a lua, uma fatia fina e prateada, lançava uma luz suave e etérea sobre toda a paisagem, transformando o mundo em um sonho. Elias sentou-se na grama macia, fechou os olhos e apenas ouviu. O sussurro do vento era agora uma canção de niná, uma melodia ancestral que falava de ciclos naturais, da calma que reside na aceitação e da beleza intrínseca de simplesmente ser, sem a necessidade de fazer ou controlar. Ele não soube precisar quanto tempo permaneceu ali, absorto naquela experiência. Poderiam ter sido apenas alguns minutos, ou talvez horas, que se estenderam como séculos. O tempo, em sua tirania habitual, perdeu sua relevância e seu poder. Apenas existia o vento, o céu e a sensação avassaladora de paz que o envolvia completamente. O cansaço que o havia dominado por tanto tempo não era mais uma dor excruciante, mas um convite gentil e irresistível para se entregar ao descanso. Seus músculos relaxaram um a um, sua respiração se aprofundou e se tornou mais lenta e ritmada. E pela primeira vez em muito tempo, Elias sentiu a promessa de um sono verdadeiro e reparador, que não seria interrompido por preocupações. Ele adormeceu ali mesmo, no caminho esquecido do sussurro do vento, sob o vasto dossel estrelado, embalado pela melodia suave e ininterrupta do vento e pela imensidão acolhedora do céu noturno. Seus sonhos foram um bálsamo para a alma,
paisagens de campos abertos e infinitos, brisas suaves que acariciavam seu rosto e uma clareza mental que ele nunca havia experimentado em sua vida desperta. Não havia ansiedade, nem listas de tarefas, apenas a profunda e inabalável serenidade que o caminho lhe havia concedido. Um presente inesperado e precioso. Ao despertar com os primeiros raios dourados do sol, que pintavam o horizonte com tons de rosa e laranja, o vento ainda sussurrava, mas de uma forma mais suave, como uma despedida gentil. Elias sentiu-se completamente renovado, como se cada célula de seu corpo tivesse sido recarregada. Sua mente estava clara, seu espírito leve, e uma energia tranquila o preenchia. A inquietação que o havia acompanhado por anos havia desaparecido, substituída por uma calma duradoura e uma nova perspectiva sobre sua vida e seu trabalho. Ele sabia que o caminho esquecido não era uma mera lenda, mas uma fonte de paz e sabedoria que ele podia acessar sempre que precisasse, não em um mapa físico, mas dentro de si mesmo, guiado pela intuição. A partir daquele dia, Elias continuou, sendo um arquiteto paisagista brilhante, criando designs inovadores e transformando espaços. No entanto, sua relação com o ruído e o silêncio, com o trabalho e o descanso, havia mudado profundamente. Ele aprendeu a buscar ativamente momentos de quietude, a ouvir o sussurro do vento em sua própria alma, mesmo em meio à agitação e à complexidade de seus projetos mais desafiadores. E em cada noite, ao deitar-se, ele não precisava mais lutar contra a própria mente ou contra a insônia. Ele se lembrava do caminho esquecido, da brisa suave e do silêncio que o envolveram, e a paz o abraçava, garantindo-lhe um sono profundo e reparador, lembrando-o de que, mesmo na busca incessante pela perfeição e pela produtividade, sempre há um caminho para a serenidade esperando para ser trilhado, um convite silencioso para o descanso.